No vídeo de hoje eu quero falar para vocês a respeito de um contexto de tendência de alta. E eu conheço pessoas que compraram nesse ponto e tomaram stop sem precisão, sendo que o preço já estava em outro contexto. O que vocês precisam saber é que em uma tendência de alta, o mercado ele precisa romper topos para continuar subindo. Eu deixei esse exemplo aqui desenhado, clássico de livros, e que vocês podem ver que toda vez que o preço agride o topo, ele rompe e continua seguindo o seu movimento para cima. Essa é uma regra. Se o preço quer subir, ele precisa romper topos. O índice hoje deixou um topo bem definido aqui na barra 1 e 2. E para que ele possa seguir a sua tendência, ele precisa romper esse topo. Ele rompeu aqui na barra 10 e na barra 11. Tínhamos uma confirmação então de uma tendência de alta. Só que na barra 10, 11 e 12 ele deixou um topo. E quando o preço agredir esse topo, ele precisa romper para continuar subindo. Vejam que a barra 13 agrediu o topo nesse ponto e não conseguiu romper. Se ele não conseguiu romper, isso aqui é uma quebra de estrutura. E existem dois tipos de quebra de estrutura. Deixei aqui também bem desenhado para vocês. A primeira quebra de estrutura acontece quando o preço está subindo com mais de uma perna de alta. Como vocês podem ver aqui, nesse primeiro exemplo, o preço tem duas pernas de alta. E aí, quando ele faz uma correção e ele não consegue romper o último topo que ele deixou, isso aqui é uma quebra micro. Por quê? Ele quebrou a estrutura apenas dessa perna, mas ainda tem a de cá. Uma quebra micro, ela pode não reverter a tendência e o mercado pode apenas fazer um respiro, como vocês podem ver aqui, e continuar seguindo o seu movimento forte de tendência. A segunda quebra de estrutura é uma quebra macro, ou seja, o mercado tem apenas uma perna de alta, ele vai se esticando, se esticando, se esticando, deixa um topo, faz uma correção e agride esse topo sem conseguir rompê-lo. Quando isso acontece, o preço ele tem como objetivo, a partir desse momento que ele não conseguiu romper, buscar a mínima do dia e o preço entra em consolidação e trabalhamos apenas nas extremidades, ou seja, venda na máxima e compra na mínima. Não trabalhamos mais no meio. No índice, quando o preço deixou esse topo, só tínhamos uma perna de alta aqui. Ou seja, quando ele fez essa agressão sem conseguir romper, o mercado fez uma quebra macro e o objetivo do preço era buscar a mínima. Logo, entrou em consolidação, logo não trabalhamos mais no meio. E olha a armadilha, gente. O mercado deixou dois gatilhos compradores. Nesse topo rompido, que era resistência, agora vira suporte, induzindo as pessoas a comprarem. E quem fez a compra aqui, comprou no meio de uma consolidação. O mercado voltou para estopar os compradores, deixou esse topo aqui nessa região, e aí sim, gente, o preço simplesmente ganhou tendência, conseguiu romper o topo e confirmar, assim como uma tendência de alta tem que fazer. E como vocês podem observar aqui, agora nesse movimento de alta nós temos essa perna de alta e temos essa perna de alta também. Então temos duas pernas de alta. Ou seja, se o preço ele deixasse esse topo aqui, fizesse uma correção e voltasse a agredir esse topo sem conseguir rompê-lo, isso aqui seria apenas uma quebra micro e a força compradora ainda permanece em vigor, ou seja, o mercado poderia apenas fazer mais um pequeno respiro aqui e estourar para cima de novo, continuando uma tendência. Então, quem fez essa compra aqui sem identificar esse contexto de quebra de estrutura, infelizmente só foi estopado.